Meus amigos do Estrada Santos, eu venho aqui para informar vocês que o CEO do clube, que também acumula a função de executivo de futebol, Pedro Martins, ele está com uma responsabilidade nas mãos que, se não cumpri-la direito, corre um sério risco de demissão no Santos. Eu estou falando, eu estou informando a vocês. E eu vou explicar todo o contexto que eu apurei e o porquê que ele corre um risco neste conteúdo, tá? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha o vídeo para os amigos, que é importante saber a opinião dos seus amigos para que eles venham aqui, se inscrevam também e comentem. Comentem. Fez bem a diretoria de botar na mão do Pedro Martins a escolha do substituto de Caixinha? Sim, não e por quê? Sim, não e por quê? Eu quero a tua opinião e eu vou agora discorrer sobre o tema. Lembram-se daquela entrevista catastrófica do Pedro Martins, um dia depois do aniversário de 113 anos do Santos, um dia depois da demissão de Pedro Caixinha, que todos esperavam o anúncio e São Paulo estava muito adiantado com o Santos, e depois daquela entrevista, São Paulo foi até para a Espanha assistir futebol, não quis mais saber do Santos, dando uma desculpa de que desportivamente, avaliando o elenco, tabela, ele não conseguiria corresponder às expectativas. Lembram-se? Pois é. Ainda teve o travas institucionais. Aqui sempre foi feito assim, né? Ele criticou diretamente diretoria, pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira. Jogou no ventilador e o ventilador devolveu para aí. A diretoria pegou e agora jogou no ventilador para espalhar nele. Ou ele mostra competência, ou ele corre um sério risco de ser desligado do Santos. Por quê? A escolha de um treinador do Santos sempre passou historicamente pelo presidente do clube, por pessoas próximas ao presidente do clube. Geralmente é o presidente do clube quem faz o contato, quem sonda, quem busca. Ah, mas num clube profissional, numa SAF, numa gestão profissional, existem profissionais capacitados. É verdade. O Pedro Martins chegou com esse know-how de um cara capacitado, mas trouxe o Pedro Caixinha. Isso já, a não resposta do Pedro Caixinha e as lamentações dele pela demissão do Pedro Caixinha, dizendo que é uma derrota para a instituição, essa troca, né? Pecar por ação e não por omissão, né? Que o Santos estava morrendo por causa disso, que o saudosismo ia matar o Santos. Isso irritou mais ainda. Então, já que é o Bambambam, o que eu fiquei sabendo, falaram para ele, ó, você é o responsável, me traga esta semana nomes para nós estudarmos aqui, para ver se vale a pena, se vai ter um impacto no vestiário, ou se eu vou manter o César Sampaio, que o elenco gosta dele, que faz um trabalho bom, que tem conhecimento, tem experiência de campo e fora de campo. Então o Pedro Martins está correndo que nem um desesperado. Eu observei ele ontem no gramado do Morumbi, estava lá pela Transamérica. Ele, o gerente de futebol Guilherme Souza, que ganha 100% do bicho, né? Mais dois aspones ali, os caras ali, tal. Ele num canto e conselheiros, diretores, assessores do presidente mais afastados. É claro, óbvio, que a entrevista que eu apresentei aqui no vídeo anterior, quem não viu, veja, vou deixar o card aqui em cima, do Marcelo Teixeira, é óbvio que deixou a responsabilidade nas costas do Pedro Martins. Se ele apresentar nomes, tipo Fernando Diniz, aí falam do Tata Martino e tal, e se a diretoria entender que nenhum daqueles nomes corresponde com o que eles entendem que é o Santos, o Tata Martino eu acho que é uma ação fora Pedro Martins. Pedro Martins é mais Thiago Carpini, Fernando Diniz, que ele tem uma ligação muito forte e tal, que ele falou médio e longo prazo, aquelas coisas. Se os nomes apresentados não agradarem, o César Sampaio segue no comando do Santos, a diretoria toma as rédeas, caso for necessário mais à frente, né? Intervir, e ela mesmo vai buscar no mercado um treinador, porque apesar do César Sampaio ter o interesse de ser efetivado, de iniciar a carreira de técnico, e no Santos, clube que o revelou, enfim, que ele tem muita gratidão, a diretoria sabe que, né, uma sequência de tropeços não pode vacilar. Mas jogou para o Pedro Martins essa responsabilidade. E essa semana ele vai ter que dar a resposta. Ele não é o bambambam, o cara da gestão, o cara do tal. Então, se a resposta dele não for convincente, ele pode perder o emprego, sim. Ele pode perder o emprego, sim. Porque ele acumula o cargo de CEO do clube,
que é o cara que transita em todos os departamentos e também de executivo de futebol. Então é o cara que tem que fazer a execução, a ação. Será que ele vai apresentar alguém novo? Alguém bacana? Alguém que dê a resposta que a diretoria entende? Porque se vier alguém comum, vão manter o César Sampaio. E o manter o César Sampaio não significa efetivar o César Sampaio, como o presidente disse. Ele é da comissão fixa. Se ele tiver uma série de insucessos, não conseguir comandar o Santos, nesse período o Santos vai estar buscando, monitorando o mercado e vai trazer um técnico e o César Sampaio continua ali, tá? Mas o César Sampaio, pelo que eu observei, ele tem boas ideias. Ele tem noção do que ele faz. Ele melhorou. Ele colocou em condições de ser evidência no clássico o Benjamin Rolheiser, que com o Caixinha era só mais um. Ele botou o Álvaro Barreal para dar dinamismo. O Tiquinho recebeu mais bolas. O Guilherme, a gente sabe que está por um fio de perder a vaga de titular. Se o Soteldo tivesse condições, o Guilherme estaria no banco, né? O Verón não tem condição de ser titular, mas ele sabe onde mexer. Ele vai ter o Zé Rafael. Será que contra o Bragantino? Muito cedo, mas pode ter o Zé Rafael. Ele sabe das necessidades da posição dele, de ter volantes importantes, primeiro volante de marcação, de ter um lateral direito, né, que passe, né? E para ter o lateral direito que passe, tem que ter um volante que dê a segurança, né? Então, o César Sampaio, ele tem essa noção e a diretoria já avaliou positivamente o trabalho dele, apesar da derrota no Clássico. Tá? O trabalho do dia a dia. E tem essa semana que continua observando o César Sampaio. Fatalmente, o César Sampaio será o técnico contra o Bragantino, segunda, 8h30 da noite. E fatalmente, até lá, o Pedro Martins deve apresentar nomes, entre eles Fernando Diniz, que podem ser recusados pela diretoria, que entende que não são nomes que vão causar impacto, que vão trazer resultados, e o Pedro Martins pode, junto com esses nomes, ir ralar abaixo, ralar, meter o pé, pegar o beco. Tudo por causa daquela entrevista desastrosa. Eu percebi ontem, nos olhares dos dirigentes, nos olhares, nas atitudes de pessoas próximas à diretoria, não pegou legal. Pedro Martins, isolado. Desceu do ônibus sozinho, primeiro desceu o presidente, desceu a comissão técnica, desceu jogadores, só no meio desce ele, isolado, no campo, lá do lado do Guilherme Souza, outro gerente de futebol que não tem gestão nenhuma no futebol, com 2 aspas, isolados. Então, ele cutucou, ele, no momento errado, mostrou, né, o que ele entendia estar errado no Santos, e agora ele vai ter que mostrar que ele consegue acertar as coisas. E o principal de acertar é a contratação de um técnico. Ele que apresente os técnicos. Mas é uma semana importante, não só para o Santos tentar definir o técnico, porque se a diretoria gostar dos nomes, de um dos nomes, o Pedro Martins segue no cargo e ganha força, tá? Ganha sobrevida. Se não gostar, fatalmente será mais isolado ainda até deixar o clube. Pedro Martins, CEO do Santos e executivo de futebol do Santos, que acumula essas duas funções, está em risco. Em risco. Se ele não fizer o trabalho dele direitinho, ele corre sim um risco enorme de ser demitido, desligado do clube. E mais, quando a torcida foi no CT, que conversou com os jogadores, com o César Sampaio, com a diretoria, beleza. Quando chegou no Pedro Martins, falou, amigo, lava a roupa suja dentro de casa. Não era o momento. Ele tomou uma prensa. Ele sentiu o peso da torcida ali, tá? Então, fica como informação, bastidores. Pode sim, corre risco sim de perder o emprego, tá bom? Um abraço e, Pedro, se você quiser achar que eu estou falando besteira, alguém da diretoria, o espaço é sempre aberto. Ou manda nota para mim, através do Márcio Calves, do Maradei, ou manda um vídeo, ou participa comigo ao vivo aqui, que se eles mandarem nota, eu vou colocar fixada no comentário. Se não tiver nada fixado no comentário, se não mandarem nada, é que a minha informação bate. Valeu, um abraço, tchau.